Olá, meu povo de Deus. Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, muito amor no coração, com sinceridade, amando ao próximo e a seu inimigo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, né, e ativem o sininho para receber as notificações. Eu vou regravar esse vídeo, é o mesmo vídeo ao anterior a esse que eu estou gravando agora, porque o vídeo ele ficou mudo, não sei o que houve no computador, pensei que estava bem, não revisei, fui logo postando o vídeo e ele está mudo, então eu estou refazendo esse vídeo. Obrigado a quem viu, né, o trechozinho, obrigado a quem curtiu, né, a quem mandou um comentário, né, eu vou agradecer aqui a pessoa que mandou um comentário nesse vídeo, né? Que Deus abençoe essa pessoa, né? Ricamente. Eu vou ler aqui, eu vou procurar, que eu vou falar o nome dessa pessoa que curtiu aqui meu vídeo, fez um comentário, né? É, Cristiano, o irmão Cristiano, né? Olá, irmão Cristiano da Silva, né? Que Deus te abençoe, meu querido, com muita paz, saúde, prosperidade, felicidade. Que você mantenha-se firme, né, dentro da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, dentro da verdadeira igreja. Mesmo que você não tenha essa sala de reunião dentro da igreja de Deus, mas que você na sua própria casa possa orar, possa louvar a Deus, né? Possa estudar a palavra de Deus, lendo a Bíblia, né? Junto com você, seus familiares, né? Seus irmãos, seus pais, algum amigo, se assim você está congregado dentro da igreja de Deus, né? Porque não está dentro de uma igreja falsificada, criada pelo homem e pelo também de um pastor falsificado, né? Que faz teologia diabólica para enganar o povo. Desculpem essa expressão, mas essa é a verdade dos dias de hoje, né? Eu vou refazer esse vídeo, né? Porque ele ficou com falha. Eu não vou excluir ele do YouTube, o anterior a esse que eu estou a fazer agora, né? Então abra sua Bíblia no livro de Lucas, o capítulo 13, o versículo é o versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10, que vai narrar a cura de uma mulher paralítica, né? Isso quando Cristo ainda estava aqui na terra a fazer os seus prodígios, né? Mostrando o poder de Deus para o povo israelita, para onde ele foi enviado, né? Todo mundo pensa que ele foi enviado para nós no dia de hoje. Não, ele está sendo enviado para nós nos dias de hoje, depois de sua morte, depois de ter deixado a sua doutrina. Mas ele foi enviado mesmo para o povo israelita rebelde, né? Para a tribo de Judá e todas as outras, e os gentios que se encontravam com o povo israelita, e outros gentios também que começou nessa nova geração, porque os mais antigos que veio do Egito morreram, né? Como Moisés, etc, e etc, né? Que dava a instrução. E os últimos 4 livros do Velho Testamento, que é Isaías, Jeremias, Zacarias e Malaquias, esses 4 profetas enviados por Deus para resgatar seu povo, o resto do seu povo, a sua herança que tinha se bandeado para a legião do mal e foi para os templos dos ídolos. Eles criavam os templos, sacerdotes, né? Daquele tempo já estavam gananciosos, né? Estavam burlando a lei de Moisés,
para se dar bem já antes de Cristo chegar. Por isso que Deus enviou esses últimos 4 profetas que está no Velho Testamento para exortar esse povo israelita e todas as tribos e os gentios que conviviam com eles e os outros gentios que já tinham sabedoria da lei de Moisés, né? Por isso que Deus envia seu Filho para resgatar esse povo que estava na legião do mal. Abandonaram a legião de Deus e foi após a legião do mal, a legião de Satanás, onde eles criaram os templos para templo de ídolo, né? Que no dia de hoje evoluiu para santo e santa, né? E tem templo com o nome de santa, templo com o nome de santo, né? E isso é abominação a Deus, é abominável ao Senhor. Por isso que Deus enviou Cristo para combater essa prática nessa época aí de que Cristo veio, né? Mas dando continuidade a esse vídeo que eu vou relatar agora, a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Cristo estava, a sinagoga daquele tempo os templos, né, onde o povo se reunia para ouvir a palavra, tanto de Deus como desses falsos pastores da época, desse tempo aí que Cristo está, né? Sacerdote antigo ia para essa sinagoga pregar mentira já nessa época aí, por isso que Cristo veio. Deus enviou seu filho por conta disso, seu filho, né? Então a cura de uma mulher paralítica e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Cristo estava ensinando num dia de sábado, que é proibido por conta da lei de Moisés, né? Onde esse povo era ensinado, né? O povo israelita e todos os outros que foi resgatado lá do Egito, né? A herança de Deus, né? E eis que estava ali uma mulher que tinha espírito de enfermidade, havia já 18 anos que ela estava doente e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ela andava corcunda o tempo todo porque a sua coluna foi danificada e ela não podia andar ereta, né? E vendo Jesus, chamou a mulher e disse: mulher, está livre da tua enfermidade, né? E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus por ter sido curada, porque Cristo foi enviado para esse povo aí nesse tempo para mostrar o poder de Deus, né? Porque Deus mostrou muitas vezes ao poder assim aleatoriamente para que o povo acreditasse em Deus, mas o povo não era uma pessoa que estava fazendo essas coisas aconteciam assim do nada, e então eles pensavam erroneamente e não criam muito em Deus, né? Como Moisés, né, fez muito, tipo uma mágica lá com seu cajado lá no Egito, fez várias, né, prodígios lá para que o povo israelita acreditasse no poder de Deus. Mas ao passar do tempo, né, depois que Moisés morreu, né, e eles ganhavam guerra, né, Deus curava as pestes, as pragas que vinham, né, até o próprio Deus mandava praga para esse povo pela sua rebeldia, né, e eles abandonaram a lei de Moisés, né, foram contra a lei de Moisés e foram na conversa de homem, na palavra de homem. Por isso que lá em Isaías Deus diz que maldito o homem que confia no outro homem. E eles passaram a confiar no homem e não em Deus, esse povo israelita, né? E todos os outros desde que vieram lá do Egito, né? Então eles passaram a confiar no homem e os próprios sacerdotes de Deus abandonaram a casa de Deus, né? Todos eles lá, a maioria, não todos, né? Uns 10% sobrou, 90% se bandeou para a legião do mal. E quando ele mandou esses profetas, né,
matavam os profetas, espancavam, apedrejavam, quando eles eram enviados por Deus para exortar esse povo, porque estavam desviados para a legião do mal, a legião de Satanás, e abandonado a legião de Deus, né? Porque eu chamo legião de Deus, porque religião quem inventou foi a legião de Satanás para enganar o povo, né? Essa é a realidade. E quando Deus instituiu a legião do mal e do bem lá no Éden através de Eva, Eva foi quem deu início à legião do mal e à legião do bem, que Deus tinha posto lá naquela árvore, né? Muita gente diz que é uma maçã, outros, né, que é a árvore da sabedoria, do conhecimento do bem e do mal, mas na verdade é ali onde, quando ela come, ela posta a legião do bem e a legião do mal na terra para se desenvolver, né, através do próprio Satanás, né? Então vou ler aqui, e a mulher curou e glorificava a Deus, né? E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga da época, né, indignado porque Jesus curava no dia de sábado, né? E para eles era crime, né? Para eles era pecado, porque esse povo, mesmo estando na legião de Satanás, eles tinham a sabedoria da lei de Moisés, né? Eles mesmos estão desviados aí, né? Mas eles têm a sabedoria da lei de Moisés, que é proibido fazer algo no dia de sábado, porque Deus instituiu esse dia de sábado para descanso do povo israelita e de todas as outras tribos e dos gentios que acompanham esse povo, porque eles foram escravos por 430 anos no Egito, né? Então, quando Deus, né, através de Moisés e Arão, seu irmão, resgata esse povo lá do Egito, da escravidão, depois de eles clamarem a Deus, né? Deus envia Moisés, né? Deus diz a Moisés: vai para o Egito resgatar meu povo, minha herança, e eu farei com que Faraó, né, não deixe meu povo ir. Não é que Faraó não quis por si próprio deixar, porque Deus deu poder ao cajado de Moisés para fazer a água em sangue, mandar peste de piolho, saraíva de fogo, de rã, né? E muitas primogênitos, mas era o próprio Deus quem endurecia o coração de Faraó para não deixar seu povo sair, para que o povo tivesse a plena confiança em Deus, no poder de Deus, né? Por isso que Deus fez com que Moisés fizesse aquelas pragas todas a Faraó, ao povo de Faraó, para que o povo de Deus, que estava com a mente cauterizada nos ídolos, Deus sabe que seu povo está cauterizado nos ídolos lá do Egito. Deus sabe, 430 anos não é 4 dias, né? É muitos anos. E eles estão cauterizados nas estátuas, nos ídolos, nos deuses de Faraó. Então, por isso que Deus mandou Moisés para resgatar seu povo. E Deus disse a Moisés: vai que eu, Deus, endurecerei o coração de Faraó para não deixar meu povo sair. Porque Deus fez essa coisa. Moisés ia lá, transformava a água em sangue, né? O povo do Egito via aquela coisa lá, né? A água em sangue, o poder de Deus sendo mostrado. Faraó temia, claro que Faraó temia para deixar o povo de Deus sair, mas Deus pegava, endurecia o coração de Faraó e não deixava seu povo sair, né? Que é para o povo de Deus ver aquele milagre ali, né? Aquela água transformada e acreditar: poxa, Deus é todo poderoso mesmo, Deus tem poder. Porque antes ele não tinha lei, não tinha mandamento, não tinha nada. Ele estava lá pela graça de Deus só, né? Então, Deus, né, mandava para eles ver aquelas coisas, né? Então, mandou uma peste de rã, uma peste de gafanhoto,
E quando Faraó destinava a mandar o seu povo de Deus ir embora, Deus pegava, endurecia o coração de Faraó para que Faraó não deixasse seu povo sair. Toda vez foi assim, até o último, né, que ele fez, que é matar os primogênitos, que foi aí que Deus não endureceu, nessa prática aí, não endureceu o coração de Faraó, e Faraó deixou o povo sair. Mas quando está o povo de Deus à beira do Mar Vermelho, Deus endurece, né, quando eles estão chegando perto do Mar Vermelho, Deus endurece o coração de Faraó para que Faraó vá atrás dele e persegui-lo, né? Não é que Faraó quis ir atrás, não é nada disso. Deus manda, endurece o coração de Faraó para Faraó ir atrás de seu povo, perseguir seu povo. Para quê? Para que Deus faça a maior das maravilhas. Deus fez água e sangue, mandou gafanhoto, mandou piolho, mandou saraíva de fogo, matou os primogênitos. Mas o maior que Deus fez ali foi abrir o Mar Vermelho para seu povo passar, porque quando Deus endurece o coração de Faraó, Deus endureceu para Faraó ir atrás do seu próprio povo, né? Para Faraó ir atrás do povo de Deus. Deus fez isso para ele ir atrás do seu povo, para eles verem, né? Aí quando eles estão chegando na beira do Mar Vermelho, ele vê a poeira dos cavaleiros do rei, né? Do exército do rei de Faraó, atrás do povo israelita e todos eles que saíram de lá. E quando eles estão no mar, na beira do mar, eles são incrédulos, sempre foram incrédulos. Apesar de tudo que Deus fez para eles acreditar, eles foram incrédulos. E ele diz para Moisés: Moisés, nos trouxeste aqui para ir do deserto, estamos aqui, agora Faraó vem ali e vai nos matar a todos, né? E Deus diz a Moisés: Moisés, toca com o teu cajado e abre o mar para meu povo passar em terra seca. E assim Moisés bateu com o cajado na pedra lá, o mar se abriu, o povo passaram, né? Passaram todos eles saudosamente, né? O mar se abriu. E quando eles acabam de passar, Deus fecha, né, o mar e mata os cavaleiros de Faraó para eles verem o poder de Deus novamente, grandioso, né? E eles se alegram, canta, Miriam canta do outro lado, faz festa, tal. Mas quando ele se arrancha lá perto do Monte Horebe, né? Eles caminham até perto do Monte Horebe, embaixo fica lá Moisés, a hora de receber os 10 mandamentos e todas as ordenanças, né? Através da lei de Moisés, que Deus vai dar a ele, que é quando Moisés sobe o monte, Deus chama Moisés, e então Moisés demora lá, né? Porque está recebendo, né, a lei e os mandamentos, tudo que era para ser feito, e então o povo diz, muito antes, né, o povo diz: Moisés, nos trouxeste aqui para morrer de fome e de sede. Deus manda codorna, manda cá o maná do céu para eles comer, depois eles têm sede, né? Antes, quando Moisés demora, eles pensam que Moisés não vai voltar mais, né? Está desprotegido. Manda Arão, seu irmão, fazer um bezerro de ouro para adorar. Para vocês verem como a mente desse povo está voltada para os ídolos, né? E eles fazem um bezerro de ouro. Quando Moisés volta com a lei, a tábua lá, a tábua de pedra, com a lei e os mandamentos de Deus, a Moisés até se invoca, fica injuriado por eles ter feito aquele bezerro e não está acreditando piamente em Deus. Eles que passaram o Mar Vermelho, né, com todo o poder de Deus, e ainda eles deixam de crer em Deus e mandam fazer bezerro para adorar. E aí, quando Moisés chega, fica injuriado, quebra até as 2 tábuas da lei, né, tábua de pedra que ele trouxe, quebra, manda destruir esse bezerro. Depois ele volta lá no monte e faz as tábuas de novo, né? Depois eles têm sede e diz a Moisés: Moisés, nos trouxeste aqui para morrer. Eles nunca acreditam em Deus.
Essa é que é a realidade. O povo que é resgatado por Deus, Deus mostra todo o seu poder para eles, né? Na trajetória, depois que atravessam, eles estão indo rumo a Canaã, a terra de Abraão, onde é que eu estou lendo aqui, fazendo uns vídeos no qual, sobre a trajetória da lei, da legião de Deus, né? Que é o início da legião de Deus na segunda geração, depois de Noé. É Abraão quem dá continuidade à legião de Deus. Então, esse povo, né, não acredita em Deus, ele não acredita, apesar de todas as maravilhas que Deus fez, ele não acredita. Acredita e não acredita, acredita e não acredita, e assim foi essa trajetória até chegar em Canaã. Quando chega em Canaã, eles se bandeiam para a legião do mal, depois vão para Jerusalém, tal, Jerusalém é destruída, depois é reconstruída Jerusalém, o templo é destruído, depois é reconstruído, mas depois eles abandonam tudo isso e vão para a legião do mal, e muito pouco fica servindo a Deus. Por isso que Deus envia seu Filho para resgatar o seu povo, né? Porque Isaías não conseguiu, Jeremias não conseguiu, Zacarias não conseguiu, e nem Malaquias conseguiu resgatar, né? Esses profetas e muitos que morreram apedrejados, eles mataram, né? O povo israelita, os sacerdotes mataram, porque não queria saber da palavra de Deus, do ensinamento que Deus tinha para eles. Por isso que aconteceu isso, eles foram para a legião do mal, mas como é o povo de Deus, continua sendo, eles estão lá. Aí eles enviam a Cristo para resgatá-lo, e o que acontece? Eles não querem saber mesmo, eles preferem a legião do mal. A legião do mal prevalece, né? Prevalece mais uma vez, e até matar o próprio Filho do nosso Deus, eles mandam matar, eles incriminam, porque eles estão fazendo parte da legião do mal, né? E dando continuidade à leitura, né? Eu vou repetir o versículo, né? E pôs a mão sobre ela, e ela ficou boa e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe reclamando, porque Cristo curando, né, num dia de sábado, porque fazia parte da lei de Moisés, né? Mas quando João Batista chegou para introduzir a Cristo, né, o batismo por arrependimento, a lei de Moisés parou ali, parou. Por isso que Cristo está fazendo essas coisas na sinagoga no dia de sábado, né? Porque no dia a lei de Moisés não vai estar mais em vigor, mas sim a lei de Cristo, o mandamento de Cristo, né? A lei de Moisés só vigorou até João Batista. De João Batista para cá é a lei de Cristo que predomina. Só os insensatos, né? Os sem noção dentro das igrejas falsificadas, com os falsos pastores da teologia diabólica, é que querem introduzir dízimo, porque é lucrativo, introduzir o dia de sábado, né, para dizer, não, porque o dia do sábado Deus santificou para o povo israelita, né? Mas de Cristo, quando vem, não tem sábado, não tem mais comida, não tem mais comida imunda, toda comida é limpa, mas os insensatos querem permanecer na lei de Moisés e querem também permanecer apartados de Cristo. Eu vou ler aí, eles são apartados de Cristo, esse povo que querem seguir o sábado, né? Porque eles seguem o sábado, mas não fazem holocausto de boi, de bode, de carneiro, não queima a gordura no altar, não mata o boi no altar, não mata o bode no altar, mas querem guardar o sábado. Então, se vocês erram nenhum mandamento da lei de Moisés, erram todos. Então, a prática que vocês estão exercendo não serve para nada. O que vocês devem ensinar é a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, para que esses povos venham a ter a salvação um dia. É isso que eles devem ensinar, mas não estão ensinando, porque são falsas igrejas, são falsos pastores, são pastores de Satanás,
igreja de Satanás. Essa é que é a verdade. Me desculpem a expressão, mas essa é a verdade. É a verdade, né? Vocês querem botar parte da lei de Moisés, mas não segue o resto. Então não adianta, só por causa que serve a seus interesses. Não adianta, não adianta. Não adianta você cobrar dízimo e não fazer o resto das coisas, né? Vocês só cobram dízimo porque é favorável a conta gorda do banco de vocês. Porque o povo que estão com vocês não lê a Bíblia para entender o que Deus manda. Não lê a Bíblia, apenas come a sugestão que esses falsos pastores dão dentro dessas falsas igrejas. Não estou ofendendo ninguém, porque a igreja verdadeira é a igreja de Deus, a única que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Essas outras tudo é igreja falsa, foi o homem que inventou. Os seus pregadores também são falsos, ensina mentira, né? Ensina, fala de Deus, prega de Deus, mas para enganar vocês. Então vocês têm que ter muito cuidado com essas coisas e abandonar essas igrejas falsificadas de Satanás. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, respondeu-lhe Jesus a esse príncipe, né, que estava na sinagoga e disse: hipócrita, hipócrita, chamou ele de hipócrita. Então, todas essas pessoas que guardam o sábado, que querem cobrar dízimo, são hipócritas. Esse povo são hipócritas, né? O próprio Cristo está chamando ele de hipócrita, né? Porque quer que Cristo guarde o sábado. Ele não lê lá em Mateus. Mateus tornou todos os alimentos puros. É o Filho de Deus que está dizendo, né? Que ele é o Senhor do sábado. Todo dia é dia de descanso. Assim você queira descansar. Não só é o sábado. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta, etc. Não é o dia de sábado, isso aí era na lei de Moisés. Era para o povo israelita. O dízimo era para o povo israelita e não era dinheiro, era alimento. Quando um servo do Senhor, da lei de Moisés, tinha que dar o dízimo, que ele morava longe da casa de Deus para levar os dízimos, que era que Deus manda dizer: vende tudo, ata o dinheiro em tua mão, quando chegar no lugar que é para dar o dízimo, compra tudinho de volta, boi, bode, cereal, a cevada, o trigo, para dar lá ao sacerdote. Não era para dar o dinheiro. E além disso, comer junto com as viúvas, com os órfãos e o sacerdote. Então não adianta você introduzir a lei de Moisés, né? São todo esse povo apartado de Deus, porque eles fazem parte da legião do mal, que inventou religião para enganar o povo. Essa é a realidade. Me desculpem, eu não quero ofender vocês, mas é a palavra de Deus quem diz essas coisas, que vocês são hipócritas, né? Vocês estão na legião do mal, dentro das falsas igrejas, né? É isso. Então, dando continuidade, então Cristo disse: hipócrita, no sábado não desprende, né, da manjedoura cada um de vós o seu boi, né, ou jumento, e não o leva para beber água, né? Cristo está dizendo isso para esse príncipe que está refutando Cristo, porque está curando a mulher no dia de sábado lá na sinagoga. E ele diz que no sábado não é para fazer nada, na lei de Moisés não é. Não é para fazer nada de nada, porque é um dia de descanso, porque ele era um escravo, né? E Deus deu esse dia para eles cumprir em descanso. E Cristo está dizendo aqui: hipócrita, né? Tu deixa teu boi morrer de sede, deixa teu jumento morrer de sede, tu não vai dar de beber água de beber a ele, né? Perguntou para ele. E não convinha, né, soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa, né? Está falando da mulher que estava com a coluna doente, né? Ele está chamando ela como filha de Abraão, Cristo. Essa mulher que apareceu corcunda lá, com a coluna envergada, né? Ele está dizendo aqui, Cristo está dizendo: e não convinha soltar, Cristo dizendo, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa ela, né?
Então essa mulher, Satanás, Cristo é quem está dizendo essas coisas, né? Ele está dizendo porque sabe que foi Satanás que entortou ela, né? A sua coluna, porque Satanás faz milagre também, para enganar o povo, para manter seu povo escravo, né? Satanás dá um emprego bom para quê? Para a pessoa ganhar muito dinheiro, para quê? Para ele se prostituir, para ele estar na mesa de bar gastando dinheiro, deixando sua esposa, seus filhos em casa com fome, né? Sem precisando de alimento, mas ele ganha bem, está gastando no puteiro, né? Está se prostituindo. Outros, do Satanás faz com que engane para se dar bem, para lucrar, né? Ou Satanás faz com que a pessoa roube, se dê bem, né? Para quê? Para que aquela pessoa se mantenha na sua legião. É isso que acontece, né? Satanás nas igrejas falsificadas de hoje, nas suas igrejas falsificadas de hoje, ele faz ali mostrar naquela hora que aquela pessoa se cure. Para quê? Para que aquela pessoa se torne escravo dele. Isso acontece, né? Aí o povo diz, não, foi Deus, porque está falando de Deus, né? Os falsos pastores dentro das falsas igrejas falam de Deus. Ah, Deus vai operar um milagre e você vai ficar boa. E fica boa. Mas na realidade não é Deus quem cura, mas Satanás, para que o povo, né, continue escravo da sua legião, da legião do mal, né? Então Cristo está dizendo aqui a filha, né, essa mulher, quer dizer que se a mulher está precisando de ser curada, no dia de sábado você não vai curar, né? Mas você não dá água aos seus bois e aos seus jumentos. Então se calaram todos, né? E dizendo isto, ele, né, todos seus adversários ficaram envergonhados, né? Porque Cristo falou essas coisas, né? Envergonhado, e todo o povo se alegrava por todas estas coisas gloriosas que eram feitas por ele, né? Ainda no capítulo 13 de Lucas, o versículo é o 18, a parábola do grão de mostarda e do fermento, né? E do fermento. Que acontece? E dizia a que semelhante de Cristo falando essa parábola, né? Para que o povo fala assim, né? Ele fala para o povo saber a respeito do reino de Deus, mas que ele talvez não entendam. E dizia, a que semelhante é o reino de Deus? A que semelhante é o reino de Deus e a que o comparei? Cristo está perguntando a eles, né? Então aí, que é povo que eram de Deus, que não estão acreditando no Filho de Deus, né? É semelhante ao grão de mostarda. Cristo está dizendo que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. O que é que ele quer dizer com esta palavra? É que uma pessoa ouvindo a doutrina de Cristo, que Cristo está pregando a sua doutrina, não é mais a lei de Moisés, né? Cristo introduzindo a sua doutrina nesse tempo, ele quer dizer que esse grão de mostarda é a sua fé, né? Porque lá em Mateus, né, Cristo mandou os seus discípulos e ele foi curar uma moça, ou foi um rapaz, se eu não me engano agora, e eles não conseguiram. E o pai do menino veio reclamar a Jesus dizendo, seus discípulos não conseguiram curar, e Cristo tinha dado um poder a eles. Só que a fé deles era menor de que um grão de mostarda, como está escrito aqui, o grão de mostarda é o reino do céu de Deus, né? Então, se você tem a fé de um grão de mostarda, você for fiel, seguir a legião de Deus corretamente, você terá o reino de Deus, né? Então, lançou a semente, cresceu, fez grande e até os passarinhos fizeram ninho. O que é isso? Isso é a doutrina de Cristo em nosso coração, né? A doutrina de Cristo, mas
ela entrando, a doutrina de Cristo, do tamanho de um grão de areia, que é um grão, uma semente de mostarda, é como um grãozinho de areia, pequeniníssima, né? Então, se essa doutrina de Cristo entrar em nosso coração como do tamanho de um grão de mostarda pela nossa fé, e nós que a temos, né, com amor, com perseverança, com sinceridade, passar para outras pessoas que são, né, que vai crescer em nosso coração essa sementezinha pequenininha, que é a doutrina de Cristo, né? Vai entrar em nosso coração, nós vamos receber com todo o amor, com todo o carinho, com toda a fé. Ela vai crescer em nossos corações e nós vamos espalhar para o nosso próximo, para a nossa família, nosso vizinho, nosso inimigo, né? E então, isso que nós espalhamos são os ramos, né, que cresceu, né? Porque a árvore é o nosso coração que recebeu essa semente de mostarda, a palavra, a doutrina de Cristo, como uma semente de mostarda, e ela cresceu em nosso coração, e ela cresceu e botou muitos galhos, né? Fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam até as aves do céu. O que é que quer dizer essas aves do céu? É nós espalharmos a doutrina verdadeira de Cristo, para que o povo entenda na verdade a palavra de Deus, os mandamentos e a doutrina de Jesus Cristo. E é assim essa parábola, né? Ele está falando assim, eu é quem estou explicando a parábola, né? Vou ler novamente para que vocês entendam. E o reino, né? E diz aqui semelhante o reino de Deus. E aqui é comparado, o reino de Deus é comparado. E semelhante a um grão de mostarda, né? Semelhante a um grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu, né? Então, você recebeu a palavra, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo em seu coração, do tamanho de um grão de mostarda, um grão de areia, vamos supor assim, em seu coração, e você a recebeu com todo o amor, com toda a verdade. Então ela vai crescer em seu coração abundantemente, e você espalhará. O que é que você vai espalhar? Esse ramo aqui, para aqueles que não sabem a verdade da doutrina de Cristo e seus mandamentos, para a vida eterna, para a salvação, antes de você morrer ou até no último dia, né? É isso que quer dizer essa parábola aí. E disse outra vez, a que comparei o reino de Deus? Cristo perguntando, a que comparou? Esse povo que estava aí na sinagoga, quando ele curou a senhora, né? Que veio esse príncipe aí refutar ele, porque era no dia de sábado, e Deus está dando aí a sua lição, né? A sua doutrina. E disse outra vez, a que comparei o reino de Deus? Perguntando, né? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinhas, até que tudo levantou. Até ela botou 3 colheres de fermento, botou o fermento, né? Escondeu o fermento dentro da farinha de trigo, deixou lá, a frieza veio, a quintura, e levedou, cresceu aquela farinha, inchou por causa do fermento. O fermento é a palavra de Deus em nosso coração também, né? É a palavra de Deus em nosso coração. Quando a gente recebe com sinceridade, com amor, com carinho, com fé, né? Com fé, com a fé de um grão de mostarda, né? Então ela vai crescer em seu coração e vai abundar. E aí é como essa farinha, ela levedou e cresceu exorbitantemente, né? Essa é a nossa fé verdadeira, dentro, recebendo a doutrina de Cristo, colocando em seu coração, com toda a fé, com todo o amor sincero, fazendo o bem, ajudando o seu próximo, seu irmão, ajudando o seu inimigo, perdoando o seu inimigo se ele lhe faz mal, perdoe para ter o perdão de Deus, e assim tereis vida eterna, né?
tereis salvação. Isso é o que quer dizer estas parábolas. Continuando ainda no capítulo 13 de Lucas e o versículo 22, a porta estreita, né? A porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus Cristo, com os seus discípulos, né, percorria as cidades e as aldeias, né, ensinando e caminhando para Jerusalém, que é uma terra perversa, onde estão o povo que não estão acreditando na doutrina de Moisés, que estão afastados, não todos, né? 90% estão na legião do mal, porque os falsos pastores, como Isaías já fala, criaram os templos de ídolo e o povo que era de Deus se bandearam para lá, porque eles acreditaram na palavra do homem, acreditaram no homem e não na palavra de Deus. Por isso que Deus diz, maldito o homem que acredita no homem. Por isso que esse povo israelita se bandearam para a legião do mal, abandonando a legião do bem. E por isso que Deus enviou seu filho para esse povo, para exortá-lo, porque Isaías, Jeremias, Zacarias e Malaquias não conseguiram resgatá-lo, né? Esse povo matava esses profetas que iam exortar ele por conta que estavam na legião do mal e não queria voltar para Deus mais, seguir a lei de Moisés. Então eles matavam até esses profetas, apedrejavam e tudo, né? E percorria as cidades para Jerusalém, e disse-lhe um Senhor, e disse-lhe um Senhor, não o Senhor, um Senhor, são poucos os que se salvam? Perguntou. E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta. Cristo agora é quem está respondendo, porque quem perguntou foi um Senhor. E disse-lhe um Senhor, não o Senhor Cristo, um Senhor perguntando. São poucos os que entram, né, os que se salvam. E ele lhe respondeu, Cristo respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É uma realidade. Muitos, quando for no dia da tribulação, no último dia, né, que todo mundo que está na legião do mal vai ver chegar o seu fim, vai vendo chegar o seu lago de fogo, porque no último dia, né, os que vão estar em Deus, ele vai estar subindo, né? Vai estar subindo nas nuvens. E os que estão na legião do mal vai estar vendo tudo isso. E eles vão estar sendo jogados no lago de fogo. Por quê? Porque eles estão na farra, na bebedeira, né? Estão maltratando suas esposas, seus filhos, seus parentes, né? Estão maltratando, não estão ajudando. Chega um irmão para dar com fome, não ajuda. Para dar de vestir, não dá uma roupa, um chinelo, né? Um doente não vai visitar, né? Rouba, julga erroneamente, julga o certo, o errado pelo certo, né? Se prostitui, adultera, né? Fica botando gaia no vizinho, né? No seu irmão, no seu próximo, né? Fica enganando, fica mentindo, né? E a porta é estreita para esse povo e larga, que eles estão na porta larga, que é a porta da legião do mal, que é bem larga. A porta da legião do mal, ela é larga. Por quê? Ela é larga porque o Satanás, que é um Deus também, ele dá esse poder a esse povo de fazer essas coisas, de estar enganando e se dando bem, de estar adulterando e nada acontecer, de estar na farra, gastando, chega em casa bêbado, vai maltratar sua mulher, seus filhos, né? E para ele é uma alegria, né? Para seu espírito que está na legião do mal, é uma alegria, porque o espírito que Deus deu a ele de bondade
não está mais nele, mas o espírito do mal. Então ele chega em casa bêbado, vai discutir com a mulher por bobagem, não tem feito a feira, tem gastado o dinheiro da feira, seus filhos estão com fome. Quando vai falar com seu pai, ele empurra para lá. A mulher vai dizer, mas fulano, por que tu gastou o dinheiro da... Ah, quem manda na minha vida sou eu, o dinheiro é meu, quem trabalhou sou eu. E isso dá prazer a essa pessoa. Por quê? Porque ele está fazendo os gostos da legião de Satanás. Está fazendo o gosto de seu Deus, né? O Deus do mal, o Deus da maldade, né? E então esse é o que bebe. E tem o que adultera, né? Que vê a mulher do seu próximo, fica querendo a cobiçar, né? Vai para o cabaré se prostituir, vai enganar, né? Engana a pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa é um dono de uma concessionária, ele ganha muito dinheiro, e ele compra um carro de outro pela uma mixaria, porque o carro já é velho, e tem ali um ferrugem. Eu estou dizendo isso porque eu já vi, né, uma pessoa fazer isso em uma concessionária, né? De chegar um carro com buraco de ferrugem, ele pôr um papel por cima e cobrir de massa, pintar e o carro ficar sã. E então ele ali está enganando e vende por outro preço, né? É isso que faz parte da legião do mal, né? Roubando. Satanás dá aquela oportunidade de você fazer um roubo com sucesso. Por que Satanás faz isso? Para que você se dê bem e você fique escravo dele, né? Mas na legião de Deus é o contrário. O que é que a legião de Deus quer que nós façamos, né? A legião de Deus quer que a gente tenha amor primeiramente, amor sincero, né? Para ajudar nosso irmão dentro de casa, nosso tio, nosso pai, nossa mãe, ter carinho sincero com os nossos familiares, com a nossa esposa, com os nossos filhos, ter carinho, ter amor verdadeiro, abraçar, beijar, acariciar, né? Chega do trabalho, oi meu amor, né? A esposa também da mesma forma, oi meu amor, você já chegou, né? Como foi o seu dia, né? E ele, como foi seu dia, meu amor? Tá tudo bem aqui, tá tudo. Esse é um casamento de Deus, não é um casamento feito pelo juiz ou feito por um padre, por um pastor, não, não, não. O casamento de Deus é esse, com amor próprio, amor sincero, né? Esse é que é o casamento verdadeiro, né? Quando se tem amor verdadeiro e não casamento imposto por alguém, né? Mas a lei também é para se cumprir. Se a lei exige para que você se case no papel, por conta, só se casa no papel hoje em dia por conta dos bens de outra pessoa ou para benefício daquela pessoa. Por exemplo, né, o seu marido é trabalhador, ou você tem carteira assinada. Se você paga o INSS, se você morrer, a sua esposa vai ficar com a sua pensão para o seu bem e dos seus filhos. Se você é casado, você só vai ter direito porque você também é casado, está no papel, consta que você é marido e mulher e ela vai ter o direito e essas coisas, né? Por isso que serve esse tipo de casamento. Mas para Deus, o casamento para Deus é uma boa convivência com um amor sincero, sem traição, sem enganação, sem falsidade, com amor diariamente, né? Com amizade, com harmonia, com combinação. Amor, eu queria fazer isso e isso. Tu acha que dá certo? Dá, meu amor, sim, faça. Ô, meu amor, a mulher falando para seu marido, ou o marido falando para... E etc. É assim o casamento para Deus. Funciona dessa forma. E com temência a Deus, fazendo bem, ajudando o seu próximo, até o seu inimigo, perdoando. Esse é o mandamento de Deus, a doutrina de Cristo, né? E você não pense em bens materiais também, né? Se você está fazendo tudo isso que eu estou fazendo na bondade, todas as coisas vos serão acrescentadas. É acrescentado um carro, uma casa boa, o que você quiser. Deus lhe dá, porque Deus vai lhe dar saúde para você trabalhar, ter seu emprego e você conseguir fazer aquilo que almeja, né? Mas se você almeja ter as coisas, enganando as pessoas, mentindo, roubando, você tem também isso. Mas o final é triste, porque
você vai para o lago de fogo, queimar eternamente. E na lei de Cristo, você tendo vida eterna, você vai ter a bênção de Deus, né? Você não vai ter essa coisa de ir para o lago de fogo, né? Desculpa aí por estar falando essas coisas, vou dar continuidade aqui, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, por causa dessa, estão na legião do mal. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começar né, de fora a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Isso é a pessoa, né, que está na legião do mal, na legião de Satanás, nas falsas igrejas, nas falsas doutrinas de homens, nos falsos pastores de Satanás, que estuda teologia diabólica para enganar o povo. Então, quando esse pastor chegar lá no céu, né, na hora, estiver batendo, né, os seus fiéis também, que seguem ao pastor e não a doutrina de Cristo, ele vai chegar lá: alô, quem é? Aí Cristo vai perguntar: quem é? Sou o pastor fulano de tal, sou a irmã fulana de tal, sou o irmão fulano de tal, que vive na iniquidade. Aí ele vai responder lá de dentro: não sei de onde vos sois, não conheço. Aqui esse texto em Bíblia é diferente, esse aqui está falando dessa forma, mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Ele vai falar dessa forma, né? Apartai, não sei se aqui tem isso, mas é mais ou menos isso. Então começarás a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Os pastores que gostam das esquinas da rua, ensina, come na presença de Deus, como está dizendo aqui, né? E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vos sois, né? Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Então, esses pastores que andam ensinando dízimo, né? Que anda ensinando dízimo, que não é para ensinar, que anda fazendo campanhas para tirar dinheiro do povo, que anda fazendo congresso, que anda pedindo aos irmãos que faça jejum e para contribuir mais, que faz santa ceia, que não é santa ceia, é ceia do Senhor, faz santa ceia para arrecadar mais. Então, todo esse povo que segue esses pastores e os próprios pastores, nessa hora, Cristo vai responder dessa forma para esse povo: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vos sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticam a iniquidade. Porque eles criaram a falsa igreja, fizeram doutrina diabólica para enganar o povo, e os povos que seguem ele também faz parte dele. E também, quando chegar a hora, Cristo vai dizer para ele: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, porque vós praticam a iniquidade. Tanto os pregadores desse povo, né, fala de Deus, prega de Deus, mas com mentira. E Satanás é o pai da mentira, né? Enganam, né, através dessas doutrinas, dessas diabólicas, dessas coisas que ele faz, né? Doutrinas diabólicas mesmo, né? Porque eles fazem teologia diabólica para isso. E os seus seguidores também são dessa forma. Porque quando um pastor, nem digo, eu estou falando dos fiéis deles. Quando eu já fui exortar né, desses membros desses pastores, e quase que ele dava em mim. Eu fui falar a respeito do dízimo, mostrar a verdade para ele, quase que eu apanho. Ele era de uma Assembleia de Deus aqui, muito poderosa aqui em Pernambuco.
quase ele dava em mim quando eu fui falar do dízimo. Então, essa mesma igreja, eu vou dizer o nome, porque eu não tenho medo, né? Eu só tenho medo dos castigos de Deus. É a Assembleia de Deus de Pernambuco, o chefe, o dono é o pastor Ailton José Alves. É um grande cão guloso, é um grande cão guloso. E eu fui em um congresso uma vez dele, que eles fazem todo ano um congresso em várias cidades onde tem igreja dele. Eu fui em Vitória de Santo Antão, tem um pátio lá bem grande, e tinha para mais de 3.000 cadeiras. Eles arrumam um palco muito lindo, vai um cantor, canta uma besteira lá, uma música, depois não tem nem pregação, não tem. Mas, na hora de arrecadar, é gente com uns alforjezinhos desse tamanho, numa pontinha de uma vara, um bisaquinho, que chama de alforje na pontinha de uma vara. É que nem formiga quando está cortando roça para levar para o buraco para armazenar, para tirar dinheiro do povo. Isso é o congresso dessa Assembleia de Deus do pastor aí. Eu pareço com ele, estou até parecendo com ele, com essa carequinha, que ele é careca. Estou até parecido com ele, mas não sou ele não, viu? Ele é assim, dessa forma, chama-se pastor Ailton José Alves. Ele é dono da Assembleia de Deus em Pernambuco. É um cão guloso, irônico, sarcás, ele, né? E ele é um cão guloso. E ele faz esse tal de congresso, né? Faz campanha, né? Para tirar dinheiro, para enganar o povo, enganar o povo. Assim, quanto mais tem, mais quer. Todo esse povo, esses donos de igrejas falsificadas, quanto mais tem, mais quer. E quanto mais artimanha eles inventam, né? Porque eles fazem teologia diabólica, né? E aqui dentro da teologia ele busca um meio de cada vez mais enganar o povo que não lê a Bíblia. Bota a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, chega lá o pastor telelei, pregando mentira, e ele nem sequer abre a Bíblia para conferir. Por isso que esse povo são enganados. E vai na conversa dele no dia. Cristo vai dizer a ele, Cristo vai dizer a todo ele, não só aos pastores enganadores, mas a esse servo que quando a gente vai exortar da verdade, só falta dar na gente. Ele diz, e ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vos sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticam a iniquidade. Por que esse povo pratica iniquidade? Porque esse povo que aprende essa doutrina, chega uma pessoa com fome na porta dele, ele não atende, não dá de comer, não dá de vestir, não ajuda em nada. Não perdoa, são gente avarento, né? São gente avarento, mentiroso, ganancioso, fofoqueiro, pior não tem. Fofoqueiro, quando sai da igreja falando dos irmãos, as irmãs se juntam duas, três. Eu estou dizendo isso porque eu tenho conhecimento, né? Junta 3 irmãs para falar, tu viu fulana de tal como é? Fulana, olha, ela veio com um vestido diferente. Aí outra se veste toda elegante, toda bonitona para dizer que é a tal, né? Ou o tal, né? Mas o coração mais duro de que uma pedra, mais podre de que uma fossa, né? Não quero ofender vocês, mas é a realidade, né? Pode ser que no meio desses todos escape 1 ou 2 ou 3, mas 90% é coração de pedra e podre, né? Ali haverá choro e ranger de dente quando vir de Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vos ser lançado fora. Porque esse povo vai ser lançado fora, não resta dúvida. Seu pastor da igreja falsa, que prega a iniquidade, doutrina que vocês criam para enganar o povo, né? Para tirar dinheiro do povo, vocês vão ser lançados fora. Não é eu que estou dizendo, não, é Cristo. Cristo é quem está dizendo aqui, ó. E Jacó, quando vocês verem Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós serão lançados fora. Vocês vão para o lago de fogo. Por quê? Porque vocês praticam a iniquidade. Vocês enganam por dinheiro, por ganância, né? Vocês não pregam a palavra de Deus por amor, não. Vocês pregam pelo dinheiro, pela ganância, pela sua boa casa. Você não tem coragem de trabalhar, porque o apóstolo Paulo, ainda vou ler isso para vocês,
trabalhava e do que ganhava ainda ajudava os irmãos dentro da congregação. Era assim que Paulo era, e os outros também. Trabalhava para seu sustento, mas aqui os pastores cangulosos querem comer as custas dos membros, né? E querem comer do engano, engana eles para ter seu bom carro, sua boa casa, avião, fazenda, mansões. Os pastores mais fraquinhos ganham 7, 8, 10, 15 mil no dia de acertar o salário. Estou dizendo isso porque eu sei, viu? Na igreja Assembleia de Deus do pastor, e tem até briga de pastores quando eles estão querendo aumento. Brigam, esculhambam uns aos outros. Eu estou dizendo isso por conhecimento próprio, eu sei, né? Então tudo isso acontece dentro da falsa igreja, né? Igreja de Satanás, né? Pastores de Satanás, porque prega mentira, engana o povo. O Satanás é o pai da mentira, minha gente, né? E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus, né? Vem gente de todo o planeta, né? Terra, vai ter salvação. Mas quem é que vai ter essa salvação? Aquele que não anda mentindo, não anda roubando, não anda se prostituindo, não anda adulterando, não anda enganando, não anda roubando, não anda matando, não anda vestindo shortinho curto para mostrar as pernas, não anda com os peitos de fora, não anda fazendo maldade, não anda negando um prato de comida ao que chega na sua porta, dando para dar de comer, nem dar de vestir, não perdoa o seu inimigo, todo esse tipo de gente, né? Serão julgados. Mas os que fazem o bem, vai vir de toda a redondeza para sentar-se no reino de Deus, né? E eis que derradeiro, né? E eis que derradeiro aquecerão os primeiros, né? E os primeiros aquecerão os derradeiros. Por que Cristo está falando isso? Porque os primeiros, que é o povo israelita, que ficou sem aceitar a doutrina de Cristo, e quando for no último dia, eles quiserem aceitar, eles vão ser os derradeiros, né? Mas os que... os derradeiros, né, que esses últimos que estão vendo a doutrina de Cristo, né, eles vão ser primeiro, porque eles estão aceitando, né? Então eles vão ter, né? Mas os primeiros que ouviram e não quiseram, e agora já no último tempo, não, é Deus mesmo que salva, vamos embora. Então esses serão os derradeiros, foram os primeiros que ouviram o ensinamento de Cristo, né? Foram os primeiros, lá na frente, né? Esses que foram os primeiros. E nós que estamos sendo os derradeiros, é que vamos ser os primeiros, né? No capítulo 13 ainda de Lucas, o versículo é o 31, Jesus é avisado do ódio de Herodes. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer te matar, né? Quer matar-te. E responder-lhe: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônio e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado, né? Cristo está dizendo que faz essas coisas e no terceiro dia é consumado, é ressuscitado. E importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, né? Que é o povo errante, o povo que chegaram a nova, o povo, que esse povo que está em Jerusalém foi o que Nabucodonosor pegou como refém quando destruiu Jerusalém e o templo, né? Mas o rei Ciro resgatou ele e mandou tudo de volta para Jerusalém. Reconstruiu Jerusalém, reconstruíram o templo, os muros, tudinho. E Cristo está dizendo para esse povo que voltaram da prisão de Nabucodonosor, quando o rei Ciro resgatou eles, né? E cresceram, né? Porque faz tempo, né? E Cristo está dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados, porque esse povo matava Jeremias, né? Isaías, Zacarias,
né? Malaquias, tudo são profetas de Deus enviados para tentar resgatá-lo, mas muitos deles foram apedrejados, morreram, foram presos, porque esse povo que eram de Deus fizeram isso com ele, porque estavam na legião do mal, né? Que mata os profetas, né? E apedreja os que te são enviados. Quantas vezes, né? Veja só, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas e não quiser, né? Porque Cristo está dizendo isso. Porque Deus mandava os profetas para o povo que era dele, que era a sua herança, que vieram lá do Egito, resgatar ele. Quando Cristo mandava um profeta, ele matava, apedrejava. Minha gente, meu povo, voltem para Deus, que eles abandonaram a lei de Moisés, abandonaram o templo, os sacerdotes, tudo, e foram para a legião do mal. E Deus mandou vários homens para resgatar esse povo e eles não quiseram. Quiseram continuar na legião do mal, na legião dos ídolos, dos deuses, das estátuas, né? Que eles criavam um templo para isso. E a cobrar dízimo do povo para se enriquecer ilicitamente. Como não era dinheiro, eles botavam nas suas fazendas os bois, os bodes, as ovelhas, né? Os cereais eles comiam e vendiam. Era assim que eles faziam, nessa época aí, antes de Cristo chegar. E Cristo está dizendo para eles, né? Que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar, né, vocês para voltar para a doutrina de Moisés, para a lei de Moisés, para a casa de Deus, né? E vocês não quiseram. Eu queria juntar como a galinha junta seu tipo, e vocês não quiseram. Por isso que Deus enviou Cristo para esse povo, para tentar juntar ele, e não, Cristo não vai conseguir ajuntar, vai conseguir ajuntar alguns, né? Porque esse povo que não quiseram voltar através dos profetas, Deus mandou Cristo para transformar ele em carne, né? Para ver se em carne seria melhor para eles acreditar. Não, eu vou mandar meu filho, ele vai se transformar em carne, né? Vai ficar homem, carne como eles, ele vai fazer os milagres ali para eles ver, vai ressuscitar, vai curar, e então eles voltam a acreditar em mim, mas não foi isso que aconteceu. Deus esperava essa coisa desse povo, mas não aconteceu. Ele enviou Cristo para fazer essas coisas, para eles se transformar na carne, como eles, como nós, assim, em carne, que somos, né? Para fazer esses milagres, ressuscitar, curar cego, curar aleijado, expulsar demônio, fazer todo tipo de maravilha, para esse povo acreditar em Deus novamente, mas eles não querem, né? Eles não quiseram quando veio os profetas, agora muito menos quando Cristo chega, né? Aí, por isso que esse povo são apartados de Cristo, tantos, né? Os que se seguem a lei de Moisés, que estão seguindo a lei de Moisés com falsas doutrinas nos tempos dos ídolos. Os que seguem aqui, antes de Cristo chegar a lei de Moisés, eles vão se passar a seguir a lei de Cristo, vai abandonar a lei de Moisés, porque João, a lei de Moisés, só vigorou até João Batista, a lei e os profetas. Só vigorou até João Batista. Quando Cristo chega, não existe mais lei de Moisés, nem profeta mais, para estar exortando ninguém. Cristo é o último que exorta ele. E depois que Cristo morre, que ressuscita, que deixa a sua doutrina, aí fica os seus discípulos, que é os seus pregadores, para ensinar a doutrina que ele vai deixar, né? Até os dias de hoje. É isso que aconteceu. Eles não quiseram. Travou não? Eis que a vossa casa, né? A vossa casa, se vós deixará deserta, né? Se vós deixará deserta, onde é que eu estou lendo isso? Deixará deserta, em verdade vos digo que não vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? É isso que vai acontecer. E eis que, né? Cristo está falando, eles não quiseram, né?
a juntar, o povo israelita não quis, os profetas, quando vieram exortar para voltar para a lei de Moisés, não quiseram, para voltar para a casa de Deus, eles não quiseram. Eles preferiram os templos dos ídolos que eles criaram, preferiram a doutrina de homens da época, preferiram acreditar no homem e não na palavra de Deus, né? Foi o que aconteceu. E Cristo está dizendo: eis que a vossa casa se vos deixará deserta, né? E em verdade vos digo que não me vereis. Ele está falando da casa de Deus, a vossa casa, que é a casa de Deus, está dizendo aqui. E eis que a vossa casa se vos deixará deserta, que é a casa de Deus, o templo de Deus, que é isso que eles estão fazendo. Não estão mais no templo de Deus, mas no templo dos ídolos, das estátuas, dos deuses, que é isso que eles estão fazendo. E Cristo está dizendo: e eis que é a vossa casa, não é a casa que ele mora, é a casa de Deus, o templo de Deus, aí de Jerusalém, né? E eis que a vossa casa se vos deixará deserta, se eles ir lá ouvir a palavra, deixar deserta e não for ouvir a palavra de Deus, em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele está dizendo isso para eles, né? Eles abandonaram a casa de Deus, né? Vai deixar deserta, né? E quando chegar o tempo, né? Quando chegar o tempo mal, né? O tempo que é para ser a salvação dele, ele vai dizer: ah, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí é tarde, né? Capítulo 14 de Lucas. A cura de um hidrópico. A cura de um hidrópico. Isso é o capítulo 14 de Lucas. E também é o próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura. Que Deus o abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, muito amor no coração, com sinceridade, para que vocês possam ter prosperidade, que vocês estejam na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, Atos 20 e 28, né? Para que vocês possam alcançar a vida eterna fazendo bem a todos, né? Perdoando até seu inimigo. Ele está fazendo mal a você e você está rindo para ele, agradecendo a ele, né? E você está, mas como é que a pessoa vai fazer? Uma pessoa está roubando a gente e a gente vai agradecer a ele, vai perdoar. Perdoe. Não se incomode, porque o que ele roubar de você, isso aí, aquela parte que ele roubou de você, você perdoando ele, você está juntando no seu tesouro no céu, né? Se alguém, o seu vizinho está lhe tratando mal, lhe ofendendo, perdoe ele, sorria para ele. Se ele tiver com fome dele de comer, se ele tiver nu dele de vestir, tiver com sede dele de beber. Por quê? Porque a maldade dele se torna em bens para você, né? Se torna em prosperidade para você, né? Não é porque um tem um coração duro, você vai endurecer também. Não façam isso. Se alguém tem um coração duro para você, tenha um coração mole para ele. Porque se você endurecer também, Deus endurece para você. Mas se você mantém o coração mole para aquele que tem um coração duro, você prosperará. Porque Deus te faz abundantemente. Já li passagem lá muito atrás a esse respeito, tá? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, muito amor, né? Principalmente. E que vocês abandonem as igrejas falsificadas, os falsos pastores. Leia a Bíblia para entender, né? Se você não sabe ler, mande uma pessoa ler para você, né? Para que você se torne membro da igreja verdadeira, da igreja de Deus, a única e verdadeira. Porque todas essas, tem milhões de igrejas por aí, todas elas são falsas, porque foi o homem quem criou, né? Que Deus abençoe a todos. Deixa aí um legalzinho no vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhe meus vídeos para que outro veja, né, esses ensinamentos. Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo quando eu postar. E tenho dito,